Então pronto, agora que você falar está sendo gravado, então tem, né? Fica à vontade. Você falando na lavada, vai entender, né? Ô, Abel, é, Não, tô como eu tranquilo, te só disse, ligando, estou com não essas como já dúvidas em Deus relação à área me profissional. Entre essas duas opções, a psicologia ou a psicanálise. A psicologia seria muito mais burocrática. Mas, na sua opinião, você acha que compensa fazer a psicanálise no estudo hoje? Sabe? Porque tem um desconhecimento muito grande em relação a essa área. E eu tenho medo de ir lá fazer 4 anos de psicanálise e já não conseguir estar exercendo a profissão pela falta de tempo. Aí o Rapaz, essa dúvida aí, não, eu dou uma joy pra ela. ela é cruel, é histórica, é amedrontadora, né? Porque vem lá do Sócrates, Aí o menino tá doido, quando dizia a corrupção dos jovens em Sócrates, e ela sabe que se eu era não seguir o que os mestres ficam ensinando, mas botar para fora a sua própria genialidade, a sua criatividade. Então tem 2.500 anos que esse debate acontece, né? nunca andei de moto, Eu mesmo aconteceu comigo isso, porque o sonho do meu pai é ter um filho engenheiro, tive não é bom, três filhos engenheiros, um comerciante que nem sabia ler, mais três que passaram pela UFS, um em pedagogia, outro em letras e outro em odontologia. 6 fizeram faculdade. tem medo de morrer não, tá? Vou pra um lugar bom. Esse debate é a história que vem rolando há tempo. Eu tenho um irmão meu que entrou na Petrobras em 78, ganhou a vida lá dentro e empurrou os 3 filhos deles para a engenharia, repetindo a coisa que meu pai fez. E os 3 filhos também entraram na Petrobras. Tá? Então, direcionou demais a vida dos rapazes e eles têm dificuldade com o pai hoje em dia, porque um direcionamento muito incisivo ao ponto de fazer inclusive engenharia e fazer inclusive ingresso na Petrobras. Teve um deles, que é o mais genial dos 3, fez uma dissertação de mestrado aqui em Ciências Materiais na UFES. Esse rapaz fez uma novidade tão grande que é hoje citada em artigos no mundo inteiro pela novidade que foi. Ele recebeu uma coisa que a CAPES proíbe, é inexistente no Brasil, mas ele recebeu proposta de 2 orientadores do Rio, cada um deles bancaria um doutorado, e ele receberia R$ 6.500, isso há 10 anos atrás, para ir para o Rio fazer doutorado. Tá? O pai foi pressionando, fazendo a cabeça dele daqui e dali, que o emprego na Petrobras de 20 mil por mês é vitalício, a Petrobras é uma empresa que vai existir durante 50 anos com certeza, e fazer um doutorado fora e depois voltar para ficar desempregado, porque nem concurso para professor universitário está tendo. Foi nessa direção, rapaz. O garoto não conseguiu resistir, se impôs ao pai, foi fazer e vive na Petrobras hoje, assim, olhando para o chão, olhar apagado, completamente destruído, porque só está ganhando dinheiro, tá? E não faz o que gosta, não quer ter filho. A mulher dele está quase doida, está com 35 anos, ele disse que filho eu não quero ter. Criou um trauma pro rapaz, né? Isso o irmão meu, engenheiro civil da Vale do Rio Doce, que fez análise durante muito tempo. O professor dele, que na década de 70 deu aula para mim na UFES, Valnório, me vendo na época, encontrei com ele na rua, que nem sei porquê, me perguntou: Adelmo, o que está acontecendo com o seu irmão que não está deixando o filho fazer um doutorado no Rio com 2 bolsas, o que a CAPES proíbe? Não existe isso. Um professor e outro associar para orientar um aluno. Mas eles podem fazer isso porque um pode dizer uma novidade em X, o outro pode dizer uma novidade em Y, e o orientando publicar uma tese em cada área. Aí eu falei: rapaz, você conhece o que é loucura humana? Está vendo um exemplo de um pai louco, né, impondo ao filho uma perda de liberdade total para fazer o que o pai quer. Então, estou te falando isso assim, é impossível para mim te dar qualquer orientação do ponto de vista assim, de uma experiência que você talvez admira num homem mais velho e tal, que poderia ser uma espécie de pai. O que eu digo por mim é assim: o que eu falei para o meu irmão, eu falo para você também. Rapaz, eu fiz o que meu pai queria, fiquei 20 anos na Vale, mas porque eu também queria e porque lá eu ganhava muito bem. Quando eu vi que na Vale do Rio Doce
Na Vale do Rio Doce era prejuízo para mim, porque eu, como interessado em trabalhar e gosto da luta, assim, ficava incomodado na Vale Estatal, né, que era lenta para o serviço. Eu, rapaz, depois de 20 anos, saí da Vale para ir para o comércio, que era onde meu pai, como um dono de mercearia, ganhava muito mais que eu. Ele, dono de mercearia, um homem que não sabia ler, tinha rendimento superior ao meu, que era engenheiro da Vale do Rio Doce. Então, tem uma loucura no mundo que é assim, você quer mais ter sucesso pessoal, né? Mesmo que seja vendendo picolé ou tendo uma rede de venda de hambúrguer. E depois, no tempo livre, fazer como diz o Machado, no espelho, diz, ele era funcionário público, Machado, né? Ele diz no espelho, ele fala assim, você tira 2, 3 horas por dia, fora do expediente, para fazer o que gosta. E ele fazia assim mesmo. Trabalhava o dia inteiro. Depois que ele casou em 69 com Carolina, responsável por sustentar uma mulher e ter que ter uma casa, né? Até então era a vida que você levava antes, vida boêmia, a mulher. Agora você casa com uma mulher para você ver, aí ela quer uma casa, né? A casa dela e é o correto, né? Dentro da casa dela, você com ela é o marido e a mulher, pronto. Mas para isso tem que pagar o aluguel, tem que ter o imóvel. Assim que o Machado casou em 69 com a Carolina, ele então arrumou emprego fixo e começou a produzir mais, publicando o primeiro livro dele que saiu em 1872, muito provavelmente pelo fato de ter se casado com ela, porque até então ele só publicava crônicas, continhos nos jornais. Aí começou a fincar o nome dele como escritor em 72, 74, 76, 78. Publicou 4 livros. Só que eram todos livros que não causavam nenhum rebuliço. Eram livros que não fizeram sucesso nenhum, porque repetiam o mesmo romantismo de sempre e tal. Aí, rapaz, ele teve um insight, né? Que ele publicou lá O Morto que Escreve, é o defunto autor, que é o Brás Cubas, que foi, na época mesmo, saiu explodindo. Ninguém entendeu, tá? Ninguém entendeu aquele hipopótamo que viaja 1000 anos para trás. Então ele foi criativo nesse momento para diferenciar-se dos outros escritores. Então a sua criatividade do Melquisedeque, né, ou a do Adelmo aqui, assim, de sair inventando soluções no mundo. Primeiro, então, eu fiz um curso superior, tinha um diploma, trabalhei na Vale 20 anos de engenheiro, para ganhar o pé de meia. Depois disso eu vi que eu tinha que rasgar esse diploma e ir para o comércio, onde não precisava saber nem ler, bastava querer trabalhar para ganhar o dinheiro. Então são dois extremos opostos que se a pessoa for como esse irmão meu, covarde, medo da realidade, fraco assim, diante dos estranhos, ele não sabe se impor a ninguém, é um homem que vive falando que você não pode ter violência, é um dos mais violentos que tem, tá? Ele. Essa violência que fez com os filhos é da pior espécie, violência psicológica. Mas como ele se pôs a favor aqui até da minha mulher contra a minha... Porque é o seguinte, como eu, na época, quando me casei com essa mulher com quem vivi 40 anos, eu era casado antes e tinha uma esposa grávida, quando me separei para ficar com essa, então, estagiária de engenharia, que depois se formou engenheira, aquilo causou um mal-estar enorme na minha família. Todos ficaram quietos, não fizeram nada, porque ninguém ia conseguir me impedir de fazer o que eu queria, que era me separar de uma mulher que não queria trabalhar nem estudar, para me juntar com outra que, pelo menos, demonstrava interesse em trabalhar. Aí aconteceu o quê? 40 anos depois, quando ela disse que queria se separar de mim, os meus irmãos falaram: olha, rapaz, você foi muito machista quando largou uma mulher grávida. Ou seja, vieram se vingar de mim. E esse irmão meu, Clóvis Rossi, foi um deles. Além de mais 2 irmãos que vieram de porrete na mão, sabe como? É bem feito por você ter separado de uma mulher que você deixou grávida para ficar com outra. Quer dizer, a minha atual feminista, então, jogou contra mim os preconceitos familiares e sociais que hoje vigoram. Durante 40 anos ela era bem recebida da minha família, né? Nós temos 3 filhos, tratavam ela muito bem. Quando ela não quis mais e quis liberdade, ela fez meus irmãos se jogarem contra mim, a favor dela. Até isso ela usou. Então, se você não tiver cuidado,
a vida é só armadilha, é só um jogo de palavras, tá? Você, de repente, você é pego pela polícia porque você botou a mão na bunda de uma mulher ou alguma coisa assim que alguém viu, filmou, e você tem que andar todo duro hoje, né? Até com o que fala, né? Por isso que eu também, no final da vida agora, com 66 anos, vou deixar um livro que vai denunciar essa loucura aí do que chama imaginário, né? Porque as ações, na realidade, Melk, elas são as mais importantes. E nesse ponto, eu posso dizer uma coisa, sempre fui o melhor do que muita gente. Quer dizer, não é a teoria que guia o ato, mas é o próprio ato em si que vai gerar teorias. A experiência produz teorias. E depois essas teorias, quando são aplicadas de novo à a experiência não vai ser a mesma que gerou a teoria, tá? O médico já fez 10 mil cirurgias, ele tem a teoria toda na mão, mas na próxima cirurgia ele pode cometer uma falha, um erro que vai contra ele e que, se ele for processado, a carreira dele fica toda destruída, tá? Porque hoje não se pode cometer um erro nenhum, mesmo que seja sem intenção. Tá? Você não vai para a cirurgia pensando assim, vou matar esse paciente. Você não vai. Mas exatamente. teve um médico da Unimed aqui que aplicou uma injeção aqui que escorregou, deu errado, a menininha morreu e ele suicidou-se. Vieram contra ele, ele se matou. Tá? A população é jogada pela imprensa na porta da casa do médico, na porta do hospital onde ele trabalha, ele fica ali morrendo de vergonha, o cara se matou. E não tinha intenção nenhuma de causar nenhum mal à menina que morreu. Um acidente, um total acidente, mas mesmo assim imperdoável. Então, sobre o seu ramo assim que você vai conduzir na vida, não sei o que essa fala aqui pode desorientar, orientar, mas assim, depende do seu estilo, pode ser mais seguro ter um curso superior. Aí eu acho que psicanálise não seria bom porque não oferece, para fazer concurso na Caixa Econômica, para oportunidades de concurso, tem que ser validado pelo MEC em universidade, né? Então, um curso de psicologia ele tem um diploma, curso de psicanálise... Psicanálise agora, atualmente, ela já tem ela é reconhecida pelo MEC agora. Também, né? Depende da universidade, não sei como é que estão questionando isso, mas a psicologia, como você disse antes, ela é mais ampla, né? Mais antiga, mais consolidada, né? A Caixa Econômica faz concurso para psicólogo, o Tribunal Superior. O psicólogo é reconhecido como uma profissão onde existe concurso para ele. A psicanálise ainda vai depender de existir nos editais de concurso a inclusão dela como válida, né? O diploma para exercício lá dentro. Até porque eu acho, Melk, que vai ser difícil chegar a esse ponto, porque a psicanálise é sempre um atendimento privado, um a um. Tá? Então, ele não pode ser útil nos órgãos públicos, porque seria privacidade demais, né? Tá? Então, nos postos de saúde, assim, é sempre psicólogo, né? A escolher um curso superior, psicologia, né? Mas pode ser filosofia, pode ser ciências sociais, né? Aí é você que escolhe para fazer concurso, né? Agora, com relação a ter paciente, assim, ganhar dinheiro, eu mesmo não quis investir muito. Eu tenho um consultório, atendi lá durante alguns anos, mas eu não tinha muita paciência de ficar escutando o sem vergonha do paciente e reclamar da vida e não querer ser responsável pelo que ele mesmo faz, tá? Porque durante a minha vida inteira eu tive que ser responsável pelos meus erros todos, né? Largar uma mulher casada para ficar com outra. Não é psicanalista nem psicólogo nenhum que vai resolver isso. Aquele rapaz que não enfrentou o pai, nem psicólogo nem psicanalista resolve mais a tragédia que criou. Na época ele tinha que enfrentar o pai, ou se ele não enfrentou, depois enfrentasse. Mais na frente, fala assim, pai, eu vou sair dessa merda da Petrobras, você enfia essa merda no cu, tô fora disso, vou cuidar da minha vida, dá um tapa na cara do pai assim. Tá? Precisa ter essa coragem para você enfrentar o mundo, né? Então, no momento de enfrentar a experiência, como eu disse aqui, de uma maneira meio arrogante, até assim, eu sou o melhor, no sentido assim, eu entendo que é somente da experiência, tá? Que pode vir. E a experiência minha agora de publicar um livro de umas 1000 páginas, narrando essa minha história, com uma mulher extremamente habilidosa, inteligente, que foi me conduzindo
como um homem da realidade, a fazer tudo que ela queria, para depois ele me dar um pontapé na bunda quando eu esperava ter na velhice o convívio familiar com netos, sobrinhas, noras, aquela região. Estou hoje morando solitário sozinho, né? Então é triste isso, porque eu planejei outra coisa, mas como forma de continuar meu interesse no viver e continuar para frente, eu virei agora o que eu estou chamando aqui de empreendedor literário, né? Ela tá normal. Está transformando a literatura no empreendimento, a partir do narcisismo, que é o sucesso pessoal que cada um de nós quer ter no mundo. Cada um de... Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, isso é narcisismo, só isso, mais nada. Pois é. Você quer ser bem-sucedido na vida, você não quer dar tombo em ninguém, você tem medo de dar tombo e depois a pessoa descobrir e se vingar em cima de você. Então o narcisismo é assim, do ponto de vista conceitual, como está naquele livro, é você ter sucesso na vida igual Nossa, vai chegar em todo Pitágoras, qualquer empreendedor, você pode ter sucesso na vida publicando um livro ou descobrindo um novo teorema onde o seu nome nem aparece. Quem vai dar o nome ao teorema é a comunidade, não você. Teorema do Melk, né? A comunidade científica dá o nome, né? Bacilo de Koch, porque foi inventado pelo Koch. Não foi ele que deu o nome de bacilo de Koch. Então você faz uma coisa que é benéfica, devido ao narcisismo inteligente que você tem, e você é um dos melhores, está novo ainda, né? Quando você for para frente, descobrindo a sua própria invenção de vida. É no decorrer da experiência que você vai inventando uma saída, e uma dessas tem sido essa, né? Quem era o Melk há 3, 4 anos atrás? Hoje está num upgrade aí, tá? Estava completamente perdido, fazendo experiência com droga, depois foi tomar medicamento. Agora que você vai aos poucos estabilizando, você vai jogar no lixo, né? Todos esses medicamentos, porque você encontra seu lugar no mundo. Aí você acalma, dorme bem, não deve nada a ninguém, aquele pânico de ser mal sucedido ou ter que ficar fazendo merda para chamar a atenção, isso acaba. Exato. E você está falando com um cara aqui que fez muita merda para chamar a atenção, desde guri. Na escola, né? É porque é próprio do ser humano querer destacar-se. Só que eu vim, talvez, aplicando a minha inteligência no lugar equivocado antes, ou não foi equivocado. Foi uma base necessária para agora fazer o que eu estou fazendo. Tem somente 7 anos que eu comecei com isso. 7 não, agora é 8. Em 2016. Comecei com 58 anos de idade. Você vê, então, nunca tinha escrito nada, não era autor de porcaria nenhuma. Comecei com mini crônicas. Foi base para eu ir desenvolvendo a habilidade de redigir, ler, escrever e compreender as leituras, que me permitiu escrever um livro que é novidade aí no meio editorial, assim. Ninguém publicou nenhuma vez um livro conceitual sobre o conceito de narcisismo. Então, quer dizer, como é que você encontra uma saída desse beco sem saída, rapaz? É só com a linguagem mesmo. Então, o que posso recomendar de início é, talvez, caminhar para a direção de um curso superior, que ocupa bastante seu tempo, né? Em sala de aula é proibido fumar, né? Você vai ter que se restringir a suportar a abstinência, talvez depois prolongando mais tempo. Tem o trabalho coletivo com os colegas de sala de aula que obriga a socializar ideias. Você vai ver que você é muito mais inteligente que os demais. Aí você vai convivendo um período de talvez 4, 5 anos que vai te amadurecendo a possibilidade assim de viver inserido, pelo menos inserido socialmente, o que já é um ganho enorme, né? Você correu o perigo de ficar no manicômio, não foi isso? Exatamente. Você passou perto disso, então já é uma eu passei perto disso também em 2003, quase que me internei numa clínica, estaria até hoje lá dentro. Então você está no caminho assim de encontrar uma estabilidade com uma mulher, com a renda, talvez filhos. Aí você ir matutando na mente a sua área de... Ou se isso está bom, isso aí já é muito, tá? Ter hoje em dia uma profissão, ganhar bem, conseguir aguentar uma mulher que não é fácil, ter família, assim, casa, já é um... É o que eu recomendo para todo mundo. Depois disso, se quiser virar um John Lennon, né? Se quiser fazer alguma coisa a mais, dentro do casamento é melhor do que fora dele. Tem outros planos também, né? Sabe, eu quero mesmo me formar. Eu vou dar preferência mais para psicologia. Realmente me parece ser um investimento mais seguro,
querendo ou não, eu também vou estar fazendo uma coisa que eu gosto, né? Que a psicologia também é uma área que eu gosto muito. E depois, né, tipo, formado, já com a vida ganha, investir em aprender um instrumento, né? Por exemplo, eu gosto muito de guitarra e divertir, né? Gozar dos prazeres da vida, digamos assim. Isso aí. Então você fez uma pergunta, eu dei uma resposta longa, assim, comentando o meu caso pessoal, de um sobrinho meu, os meus filhos, né, parentes, minha ex-mulher, a família minha que veio contra mim, quer dizer, eu dei um exemplo prático da vida real e que você daí vai derivando o que você faz. Eu, pessoalmente, não gosto muito de direcionar, orientar não, porque depois, assim, um dia eu perguntei a um tal de Adelmo lá, um cara todo cheio de problema, frustrado, magoado com todo mundo, ele disse que eu fazia psicologia, aí eu devia ter botado uma empresa. Então, é ruim demais direcionar a vida dos outros, tá? E no consultório, o que eu mais vi era isso. Tá? No consultório, o que eu mais via é a gente responsável querendo um cúmplice para direcionar a vida dele e depois ter quem acusar se desse errado. Tá cheio disso. Você orienta alguém para fazer alguma coisa, se der certo, ela diz que foi ela que fez, sozinha. Se der errado, ela diz que foi você que mandou fazer. É a dificuldade em assumir de ver diante do espelho, né? Assumir suas falhas diante do espelho. É isso aí. Se der certo, fala que fez sozinho, que é o fodão, é o bambambam e tal. Se der certo. Mas se der errado, fala assim, não, foi o Melk que mandou fazer. Fala em espelho, Adelmo, aquele conto fala sobre o que exatamente? Eu ainda não li, mas para quê? Qual? O conto do espelho. Do Machado? Isso. Ele fala sobre essa alma exterior, imaginária na mente, que seria um juiz externo, que eu preciso dele para me referenciar, ao mesmo tempo pode me julgar. Então a alma externa é uma imagem que eu boto lá fora, que a quem eu posso, igual você fez aqui comigo agora, conversando comigo, né? Uma imagem externa, está falando aqui, né? Ou é um texto, a quem você pode considerar importante se referenciar e valorizar, ou pode ser uma pessoa que te causa muito medo, né? Ou que vai depois contra você. Na verdade é tudo projeção interna para fora. Exato. É tudo projeção dentro da mente, lá pro lado de fora. Você acha que vai ser punido, acha que está sendo valorizado, mas assim que terminar a ligação, você for viver sua vida, isso aqui acaba e é você contigo próprio, não tem mais ninguém fora disso. Só que os cartões da realidade que a gente tem, a gente acaba projetando a imagem que a gente tem dentro da nossa cabeça nos objetos do mundo externo, né? É, isso que é o espelho do Machado, a alma exterior. Certo. Como ele disfarça muito, ele põe lá no alferes, um rapaz que tornou-se guarda e com aquele uniforme ele é visto como bonito, todo uniformizadozinho, policial. Ele cria uma metáfora da imagem dessa maneira e que, no geral, o leitor comum dificilmente entende o que se encontra escondido no texto espelho. Essa imagem do soldado, que é o alferes, que é uma roupa, né? É a roupa social pela qual ele é então agora visto. Nossa, você agora tem um diploma de psicólogo. Nossa, Adelmo, agora você publicou um livro. Nossa, Adelmo, agora você separou. Nossa, Adelmo, sua mulher te meteu um chifre ou te largou. Nossa, essas coisas que vêm de fora. É o alferes, a imagem. Mas essa imagem, por incrível que pareça, ela existe mesmo na realidade, tá? É o que dizem de mim, é o que eu penso que dizem de mim, é as referências externas a mim. Se eu resolver comprar uma arma que fuzilar minha mulher, ou se eu me suicidar, ou qualquer coisa que aconteça, é uma imagem que vai ficar. Estou preferindo, por enquanto, a imagem de um livro autobiográfico aqui, de umas 1000 páginas, completando o terceiro deles. Daqui a pouco vai ser o de Machado de Assis e depois vai sair o autobiográfico, narrando a minha vida, né?
Agora, a vida minha, né, rapaz, a vida do Freud, a vida do Machado, a vida da Lídia Fagundes Telles, a vida de outra pessoa não serve nada para você, Melk. Isso que é impressionante, tá? Eu não consigo despejar na sua vida o que eu vivi de maneira que seja útil para você. É intransferível. E é até bom que seja, né? Porque você é obrigado a encontrar a sua própria saída. Exatamente. Então é isso, André, vamos estar aqui, pensar mais um pouco e tomar uma decisão sobre a área que eu pretendo me formar. Isso aí. É isso. Uma coisa que você pode, se recuperando assim o tempo, tendo condições, você poderia continuar estudando, porque o grupo está avançando lá. Não precisa de mim isso, só se você achar, como outros estão achando lá, o Marcos falou assim, poxa, eu estou descobrindo novidades aqui que talvez em lugar nenhum encontraria. Eu estou observando e tal, essas coisas que é útil para quem está acompanhando, não é para mim não. Aqui hoje para amanhã nós vamos mostrar um conto da Lígia, quando ela era jovenzinha ainda. Ela publicou um textinho que ninguém até hoje publicou. Encontrei num jornal aqui de 1938, ela tinha 20 anos, em 36, 18 anos. Ela publicou um continho chamado Eu. É um personagem, eu, completamente preocupado e tudo, mas na verdade reflete o eu dela. Esse continho chamado Eu, ninguém até hoje publicou nada. Pela primeira vez, encontrando lá nesse jornalzinho, antes dela se tornar escritora, a gente vai comentar sobre ele, quer dizer, quem ela era antes de vir a ser o que ela veio a ser. Vamos ler isso para amanhã à noite, quinta-feira. Então tem essas novidades que vão mostrando quem é o Melk depois, tá? Quem é o Melk depois? É esse homem que fez esse áudio aqui hoje, que fica guardado, né? Você autorizou a gravar, tem um áudio pelo menos. Valeu? Ok. Valeu, camarada. Tchau, tchau. Obrigado pela ligação. Vamos pra frente. Até mais. Tchau, tchau.